Olá, eu sou o Lucas. Eu vou falar um pouco sobre a prescrição de treinamento para pessoas com problemas de obesidade, tá? Algumas considerações gerais sobre quando essa pessoa chega a nós e a gente tem que prescrever um treino. É interessante a gente realizar um questionário para a pessoa, o PARQUE 2019. Ele é um questionário simples, é um questionário de prontidão para atividade física complementar, onde terá a princípio 7 questões gerais da saúde, tá? E depois terá questões sobre o acompanhamento do estado da saúde da pessoa. A pessoa aqui nesse questionário terá que responder sim ou não, e aí a gente vai tirar um parâmetro de como é que essa pessoa está, já que as pessoas com problema de obesidade tendem a ter outros problemas também, desenvolver diabetes, problemas nas articulações, joelhos, sobretudo, cardiovasculares, cardiorrespiratórios. Então, para a gente evitar surpresas, é sempre bom, antes de começar a prescrever, realizar este tipo de questionários. Se a gente percebe que essa pessoa tem outro problema além da obesidade, é muito interessante a gente derivar para o profissional certo, tá? Então, a gente vai continuar falando agora sobre um treinamento, né, para uma pessoa que só tem problema de obesidade, tá? Então, feito o questionário, a gente parte para realizar um teste. São inúmeros testes que a gente poderia realizar com uma pessoa com problema de obesidade, mas por causa do tempo do vídeo a gente só escolheu um, que é o teste da caminhada de 6 minutos, tá? Ele é bem simples e a gente dá para tirar um parâmetro da aptidão física da pessoa obesa, tá? Então, ela terá que caminhar o maior distância em 100 minutos, tá? A gente vai delimitar uma linha de 30 metros, tá? Com 2 cones, um em cada ponta, e a pessoa terá que ir de um cone a outro, o máximo que ela conseguir em 6 minutos, tá? Então, é um teste de esforço submáximo, ela tem que simplesmente caminhar, tá? Isso vai nos dar um parâmetro. Partindo para a prescrição de treinamento, tá? Eles tendem a ser bem simples, tá? No começo, sobretudo. Então, 3 séries de 6 repetições, na parte superior, supino recto, costas, também 3 séries de 6 repetições, agachamento. O professor com que a gente consultou falou que geralmente as pessoas não conseguem fazer, mas se conseguem sentar e ficar em pé no banco, tá? O professor comentou também que 80% dos seus alunos não gostam de ir na academia, eles preferem treinos no parque, mas tem um 20% que vai para a academia. Então, voltando para o pessoal da academia, esse seria o volume, tá? 3 séries de 6 repetições. Tá? É sempre bom começar um aquecimento com uns 10 minutos de caminhada. Nem sempre a pessoa consegue caminhar 10 minutos, o professor comentou. Tá? Mas seria isso, já que também, no mínimo 2 vezes por semana, mas sempre é bom fazer a pessoa estimular a treinar 3 vezes por semana. Tá? A literatura traz, Opert realizou um estudo em 2021, onde falou que as pessoas com problemas simplesmente de obesidade, elas podem realizar treinos aeróbicos de resistência e HIIT, que seriam um intervalo. Aí o volume semanal seria o de 150 a 200 minutos, tá? O aeróbico, tá? Aí seria isso na parte do treino. Bom, eu estou aqui com a doutora Amanda Costa, médica clínica geral, médica da família também, e ela tem experiência trabalhando com pacientes obesos. Então, vou fazer algumas perguntas para ela e vamos lá. Então, Amanda, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é há quanto tempo você trabalha com pacientes obesos ou que já talvez tenham feito cirurgia bariátrica? Eu trabalho, Lucas, há mais de 5 anos com pacientes obesos e pacientes pós-bariátrica, né, pré e pós, porque eu trabalho desde formada como clínica geral, né, então a gente acaba atendendo, então são 7 anos aí trabalhando com pacientes que desejam a bariátrica, pacientes que já passaram por ela, né, e tanto em rede pública quanto particular, nas duas formas. Interessante. Amanda, quais as maiores dificuldades, se tiver alguma dificuldade, que você encontra ao trabalhar com essas pessoas? A maior dificuldade no trabalho, né, com esses pacientes é a questão do hábito. Né? Eles têm muita dificuldade em mudar o seu hábito, né? Porque a cirurgia, tanto aqueles que querem, né, fazer a cirurgia, como aqueles que já fizeram, muitos têm dificuldade de manter hábitos novos, né, e hábitos mais saudáveis e de acordo com a busca por mais saúde. Né? A mudança, a fase da mudança, né, do sair de um tipo de refeição, um tipo de escolha alimentar para outra, do sair do sedentarismo para a atividade física, né? A virada de chave dessa mudança é a maior dificuldade. Muito bem. Como é, Amanda, o comportamento deles na consulta quando você aborda o assunto de realizar a atividade física?
Depende muito, assim, varia bastante de acordo com os pacientes, mas tem muitos que têm restrição com a atividade física, principalmente os pré-operatórios, por serem obesos, né, e não se adaptarem a fazer atividade física, né. Ah, eu não consigo porque eu tenho dor no joelho, eu não consigo porque tem, né, alguma limitação física mesmo devido à obesidade, outros porque não gostam, né, por ter um hábito mais sedentário mesmo. Então, existe uma certa resistência, né, em atividade física, mas não são todos, né, tem bastante gente que vem já praticando sua atividade física, gosta de fazer tudo, mas aí encontra as outras dificuldades, né. Qual é o nível de importância que você dá ao trabalho multidisciplinar? 100% de importância. Inclusive, dentro desta avaliação, quando a gente fala do bariátrico ou de uma pessoa obesa, às vezes a intervenção médica é a menor possível, né? O médico, ele às vezes centraliza o atendimento, mas é por uma questão, muitas vezes até de história, assim, que a gente quer, né, da questão profissional, assim, já que o médico é quem vai resolver o problema. Mas muitas vezes o poder não está na mão do médico, né? Porque a gente precisa sim de um bom profissional da educação física, né, um bom educador físico que nos ajude a manter essa pessoa em atividade, a dar a atividade mais adequada para ele, né? Da nutrição, né, fundamental, sempre junto, ajudando, auxiliando na escolha dos alimentos. Psicólogo, muito importante, tanto quando a gente vai fazer bariátrico ou não, né? Mas toda a questão de autoaceitação, a questão corporal, junto com a parte de períodos, dos desafios que ela vai passar, né? Quando faz uma cirurgia ou quando tem uma mudança, né, na sua vida de reduzir peso e de mudar todos os hábitos. Tá bom. E para finalizar, Amanda, o que você acha de mais importante na hora de trabalhar com pacientes obesos? Multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. É o mais importante, porque isso não resolve só com um profissional, assim. A gente tem muitos aspectos quando a gente fala da obesidade e a gente precisa de todos juntos e alinhados. Então tá, Amanda. Muito obrigado pelo seu tempo e espero que esteja bom o vídeo. Eu que agradeço por estar aqui. Bom, falando sobre o depoimento e logo algumas considerações finais, infelizmente consegui 3 pessoas, consegui falar com elas, tentei que elas fizessem um vídeo comigo e nenhuma delas quis expor, mesmo que eu expliquei que eu sou professor e ia ver, nenhuma delas quis expor e só fiz as perguntas para elas e eu dei depoimento e experiência também com minha mãe e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fiz umas perguntas simples para as pessoas, onde eram todas mulheres, as 3, sobre a questão física. Elas falaram que tinham muita dificuldade, que elas consideravam que o que tinha levado elas à obesidade era justamente isso, a falta de exercício físico e uma alimentação terrível, assim, que elas perceberam quando começaram a fazer o tratamento. Então, o que eu posso dizer foi isso. Perguntei se elas eram ativas atualmente, faziam academia, faziam alguma atividade. 2 falaram que não e uma que sim, que ela ia frequentemente na academia, dava para ver, ela era bem mais saudável de aspecto do que as outras. Falando com minha mãe, ela me comentou, me relembrou que ela passou por 2 profissionais da educação física antes de chegar ao terceiro, que foi o que deu certo, e o que ela relata é que os 2 primeiros, depois ela se deu conta que o treino ela não gostava porque não conseguia fazer as coisas, e quando foi no terceiro, que tinha mais experiência, ela relata que o professor dava coisas mais acordes ao que ela conseguia fazer. Então, foi um pouco isso o que eu consegui e tentar descrever de maneira rápida. Bom, e algumas considerações finais sobre o estudado no semestre e tudo que a literatura traz, né? A gente viu vários artigos científicos sobre isso, onde todos eles relatam que não tem que o foco tem que ser a vida saudável, a vida com atividade física. A gente viu que tinha estudos onde relatavam que a taxa de mortalidade em gordos ativos era menor do que em magros sedentários. Então, não é uma questão de obesidade que vai matar a pessoa, claro, tem muitos problemas que ela pode desenvolver, mas o foco é estimular as pessoas a fazer atividade, tá? E se a pessoa chegar num ponto de ser obesa, beleza, a gente vai melhorar a questão do peso, mas o foco sempre tem que ser a vida saudável, a fazer exercício para não chegar no ponto da obesidade e, consequentemente, desenvolver outras patologias. Então, como consideração final, que a gente comentou na aula, é isso, é estimular as pessoas a ter uma vida saudável, fazer exercício físico, embora a questão do peso, assim, não focar em, tem que perder peso, não, tem que ter uma vida saudável, porque a pessoa vai perder peso, mas daí, daqui a pouco, não tem uma vida saudável, ela vai recuperar o peso. Então, sempre focar em a vida saudável, fazer exercício físico. Obrigado.